Senador, como que o texto vai distinguir o devedor quanto mais do inadimplente? Olha, com critérios objetivos, tá certo? E com muita clareza, porque essa foi uma das maiores preocupações que eu tive, e principalmente no diálogo com o setor produtivo, isso ficou muito clara, essa preocupação. E também ficou de bom tom a satisfação que eles tiveram com a forma como nós abordamos. Por exemplo, critérios objetivos. Essa inadimplência, para ser considerada devedor quanto mais, ela tem que ser substancial, reiterada e injustificada. Ou seja, eu deixei muito claro que não dá para a gente confundir a contumácia, que é uma empresa que nasce para a prática do crime, ela é concebida para sonegar, ela é concebida para fraudar desde o seu nascedouro, de uma inadimplência, que pode acontecer de uma empresa formal que está no mercado, que passa por um período de crise momentâneo, periódico, deixa de pagar seu imposto, ela tem que responder pelo Código Tributário Nacional, as regras de hoje. Pauta administrativa, direito à ampla defesa, contraditória, a contumácia não. A contumácia, essas empresas, e a gente viu na operação, estão ligadas ao crime organizado, às facções criminosas, elas são instrumentos para lavagem de dinheiro, elas têm de ter as suas transações financeiras com fintechs, bancos, monitoradas. Então, o texto ele vem nesse sentido. Sabe, Neila e Andresa, quanto já se apurou de perdas com empresas que se identificariam, né, no critério de quanto mais? 200 bilhões de reais em mais de 1.200 CNPJs que seriam enquadrados no dia de hoje, caso essa regra já estivesse valendo. Senador, qual que é o período desse volume de recursos de 200 bilhões de reais? E eu queria só que o senhor pudesse descer mais a detalhes de como se identificar, então, o devedor quanto mais. É um período que ele não paga o imposto? Dentro de que parâmetro que vai se enquadrar o devedor quanto mais? Andresa, vamos lá. Você tem regras porque os impostos eles têm períodos de apuração diferentes. Você tem imposto no Brasil que a apuração é mensal, você tem outros que é trimestral, semestral e até mesmo anual. Então, pelo período de apuração, a gente vai conseguir ter uma resposta mais ágil e mais rigorosa por parte da Receita Federal. Então, às vezes, durante um ano, que a Receita teria que esperar o ano todo para poder identificar ou não a inadimplência, você tem períodos que vão de 4 inadimplências consecutivas ou 6 inadimplências intercaladas num período de um ano. Então, a Receita ela vai poder agir muito antes, inclusive, de se esperar o balanço anual daquela empresa, porque esse era um dos problemas. Para nivelar a informação com quem está nos assistindo, por exemplo, hoje, na regra geral que existe hoje, até para proteção do empreendedor, a Receita ela não pode chegar lá e punir de forma imediata. Ela faz uma notificação, essa empresa tem 30 dias para poder responder. Após os 30 dias, a Receita tem 60 dias para analisar aquela resposta, para aí sim começar um processo de dívida ativa e de execução. Imagina só que uma empresa que nasceu para fraudar, nesse período, ela já abriu e já fechou o seu CNPJ. Ela é aberta em nome de CPFs de laranjas, pessoas que até desconhecem que estão ali como sócias, entre aspas, daquela empresa. São empresas que nascem sem patrimônio conhecido, são empresas que se fala no jargão popular, empresas casca de ovo, elas existem só no papel. Por isso que esses 200 bilhões a que eu me reportei, eles são, ao olhar da Receita, dados como perdido. Eles são irrecuperáveis, porque não se tem patrimônio conhecido, o CNPJ está fechado, o CPF das pessoas é em nome de laranja, elas evaporaram, desapareceram, e a Receita, na lentidão e na burocracia, não teve a agilidade necessária. É exatamente esse ponto que esse projeto corrige e permite que ela possa agir de forma cautelar, suspendendo CNPJs, paralisando operações, para que essa empresa não continue reincidente na prática do crime, até que uma medida administrativa futura inócua seja tomada. Então, é um trabalho de fôlego, é um trabalho técnico e que a gente espera que dê os resultados, né, de que esses valores que foram perdidos
eles possam voltar a circular na economia formal, na livre concorrência, que é o que a gente espera de quem gera imposto, de quem gera emprego e de quem paga imposto. Senador, dentro do texto, né, que o senhor vai apresentar hoje à tarde, né, o seu relatório, para começar a ser votado a partir de amanhã, como o senhor está colocando aqui para a gente, vai haver algum tipo de um refis, não estou me recordando aqui o nome, para essas empresas que não pagaram, né, que vão ser qualificadas como devedoras contumaz. Claro, o senhor está dizendo que muitas delas são de fachadas, mas vai haver algum tipo de incentivo, de desconto para se pagar esses impostos atrasados, para que elas voltem a poder atuar? Andrés, o que o texto traz, porque o PLP, na verdade, ele vem dentro de um contexto de Código de Defesa do Contribuinte, onde a regulamentação do devedor quanto mais ela é um capítulo, né, dentro de uma lei maior. Ela é uma lei que, como eu já deixei claro aqui, pune de forma mais rigorosa o mal pagador, mas ele também traz trechos, traz capítulos de tratar de forma diferenciada e privilegiada o bom pagador, aquele que tem histórico de adimplência, de pagamento, e às vezes por uma crise momentânea, um mês que atrasou, né, um período delimitado em que a empresa não conseguiu cumprir suas obrigações, e aí já se vê uma multa gigante, penalidades exorbitantes, né, que muitas vezes não condiz com aquele histórico de bom pagador. Então, é o que a gente chama de programas de conformidade, né, da Receita, ou seja, aquelas empresas que estão conforme as regras no seu histórico, elas poderão ter benefícios, tá certo, de redução de multas, redução de penalidades e até mesmo transformação de penalidades em advertências e orientações. O histórico de bom pagador é que poderá favorecer as empresas, mas isso tudo daqui para frente e não buscando um retroativo. Empresa que foi quanto mais, que fez da sonegação o seu modelo de negócio, né, para deteriorar a concorrência, para piorar o bom ambiente de negócios, para provocar evasão de dívidas, para trazer risco à saúde e à integridade do consumidor, né, em muitas oportunidades, porque o devedor, quanto mais, não é só no setor de combustível, setor de transporte, setor de bebidas, né, o setor de tabaco, entre outros, são setores que têm prática reiterada, né, da contumácia. Como eu digo, são empresas concebidas para sonegar, para praticar o crime e, em regra, estão ligadas a facções criminosas e ao crime organizado. Então, para essas dívidas tributárias, elas não haverá entendo que, acho que o senhor colocou que isso não estaria num projeto, mas se pensa em fazer um desconto para que essas empresas paguem essas dívidas tributárias, para que não sejam processadas por isso? Andresa, para essas empresas que desejam pagar, as regras atuais de transação tributária, de mediação tributária, de conciliação tributárias, que já estão vigentes, permitem que elas se apresentem para fazer esse pagamento. Mas não é a realidade do dia a dia. O que dialoga com a vida dessas empresas é exatamente a informalidade, mas mais do que a informalidade, a inadimplência como modelo de negócio. A sonegação é o modelo de negócio delas. Elas estão abertas em nome de laranjas, elas não têm patrimônio conhecido, elas não irão à Receita para negociar esse débito. Elas abrem o CNPJ e fecham em 6, 8 meses, por exemplo, 10 meses, antes de completar o período de apuração de um balanço anual. E quando a Receita identifica que essas empresas que foram abertas foram fechadas, na verdade, sonegaram os seus impostos, quando ela vai atrás, esse valor é recuperável, porque não tem patrimônio, não tem pessoa física responsável, Então, por isso esses elas 200 evaporaram. bilhões que o senhor falou é um dinheiro perdido. Está perdido, como eu disse, é irrecuperável aos olhos da Receita. Não, a gente vai fazer essa legislação para coibir essa prática daqui por diante, para que esse valor volte a circular na economia de mercado, na livre concorrência e de quem gera empregos e paga impostos. Então, a gente espera que esse valor que foi perdido, né, nos anos anteriores possa ser resgatado, e aí até uma pergunta que ficou em aberto, possa se levar a um aumento de arrecadação em torno de 20 a 30 bi por ano.
Senador, esse projeto já havia sido enviado pelo governo e estava parado no Congresso Nacional, parado no Senado. O que levou a motivação para apresentar o relatório, para a votação, enfim, para colocar em pauta de fato o projeto? Foi essa mega operação aí que deu esse empurrão para pautar o projeto de novo? Neila, esse é um tema que eu me dediquei a ele como relator. Fizemos um trabalho de fôlego, preparamos o texto, como eu disse, com muito diálogo com o setor produtivo, com o Ministério da Fazenda, com Receita Federal, e esse projeto foi a pauta em dezembro do ano passado, tá? E quem pediu a retirada à época foi a própria liderança do governo. O governo tinha, não estava esse projeto na agenda prioritária do governo. E aí ficamos tentando a reinserção na pauta. Ele voltou em abril a CCJ e desde abril esperava a pauta em plenário. Não tenho dúvidas de que essa mega operação foi o empurrão que faltava, né? A repercussão nacional e a repercussão dentro da sociedade, a identidade de que é um jogo de perde-perde, né? Essa prática da contumácia, essa sonegação reiterada, esse modelo de negócio para sonegar, ele prejudica o bom ambiente de negócios, ele inibe investimentos, ele deteriora o mercado de trabalho formal, ele gera evasão de divisas, ele traz risco à saúde e à integridade do consumidor, como falamos. Então, se era o empurrão que faltava, foi bem-vindo. Articulei junto ao presidente Davi Alcolumbre no final da semana passada, ele deu resposta imediata, pautou para terça-feira, e eu tenho convicção de que amanhã teremos uma ampla e sólida maioria no plenário para levar a aprovação da matéria. A partir daí ela vai à Câmara. É outra via crucis, é outra saga, mas eu acredito que essa repercussão nacional vai fazer com que lá na Câmara possa andar, até porque, como você se referiu, um outro projeto, que não é esse, né, do governo, estava paralisado lá na Câmara dos Deputados sem avançar. É um prejuízo essa demora, né, senador? Perdão, só para concluir, o que no final das contas vai nos ajudar, porque mesmo estando paralisado, ele já percorreu um determinado caminho de tramitação. Então, quando chegar o do Senado, em tese, ele aproveita esses passos que já foram dados e ele já larga, né, num ponto mais avançado da tramitação interna da Câmara dos Deputados. É uma boa solução para a agenda econômica do Brasil, porque, como eu disse, é uma forma do Brasil arrecadar mais sem precisar aumentar impostos, que ninguém aguenta mais aumento de carga tributária no país. Mas pode ser que esses dois projetos sejam anexados ou não? Eles andem aí de forma independente dentro do Congresso? A regra do regimento do Congresso Nacional é que eles sejam apensados. Um projeto que já foi aprovado na Câmara, no Senado, ele tem prioridade, porque ele já chega aprovado, e vice-versa. Então, ele já chega aprovado Sim, de uma ótimo. casa para outra, e ele recebe a prioridade, né, de tramitação, mas ele já aproveita os passos que esse outro projeto apensado já deu nas comissões da Casa. Senador, o senhor vai incluir no seu relatório esse dispositivo sobre OEA, que é Operador Econômico Autorizado, e já está definido isso? Se eu puder explicar um pouquinho para a nossa audiência também, o que significa, né? Que é você beneficiar as empresas, né? Algumas empresas que cumprem as suas obrigações. Exato, são os programas de conformidade, Andres. A gente tratou um pouco disso nas respostas anteriores, mas me permita aprofundar. Existem alguns programas de conformidade, como Confia, né, que já existem hoje no âmbito administrativo da Receita, mas eles ainda carecem dessa segurança jurídica e eles virão para ser incorporados ao nosso texto, como eu disse, porque o nosso texto tem dois pilares. Logicamente, o pilar que chamou mais atenção devido à operação foi a punição mais rigorosa do mal pagador, do quanto mais do sonegador. Mas o nosso projeto também traz boas notícias para quem produz, para quem segue as regras, para quem tem transparência na condução do seu negócio. Se ele tem um histórico de bom pagador, ele vai poder ter, em caso de uma inadimplência, em caso, né, de uma inadimplência momentânea, de uma crise financeira periódica e que ele atrasou impostos, ele ter um tratamento mais benéfico, né, com redução de multas, penalidades e até mesmo a transformação de penalidades em multas. Isso está lá nos critérios, né, que estão na lei, são bem extensos, mas ela traz essa percepção de privilegiar, sim, o bom pagador. E falando em operador econômico,
a lei ela também vai servir, né, para que você possa ter a conexão, né, com a rastreabilidade das movimentações financeiras suspeitas dessas empresas. Isso junto ao COAF, né, e também se servindo do que já existe hoje na lei de combate à lavagem de dinheiro, que pode também atuar de forma suplementar com a nova legislação de combate ao devedor quanto mais. Tem os pontos aqui que essas empresas também teriam prioridade no desembaraço de mercadorias, menos inspeções da Receita Federal, liberação mais rápida de cargas ao exportar ou importar. Não é perigoso, senador, se ampliar essas medidas para esse ponto aqui de fiscalização, de afrouxar a fiscalização? Não, Isso não vai é estar no seu afrouxar, relatório, inclusive? Tá, mas é para aqueles que têm histórico de bons pagadores, Isso. não é para essas empresas quanto mais. Para Claro, quem tem claro. histórico de bom pagador, você poder ter prioridade no desembaraço, você poder tratar essas empresas que têm cumprido as regras, que têm demonstrado transparência, que foram objeto de fiscalização e que tiveram, né, nessa fiscalização a sua regularidade atestadas, elas terem um tratamento mais benéfico por parte da Receita, para que possa privilegiar aqueles que mantêm, né, a linha de conduta cumprindo as suas devidas obrigações. Eu vou trazer aqui um paralelo, Andrés. Acontece, por exemplo, na questão de entrada no país, quando você já entra diversas vezes num país, aquele seu passaporte, aquele seu visto, às vezes ali só no passaporte eletrônico, só, né, você já tem aquela entrada permitida, né? Diferente de quem está entrando no país pela primeira vez, que tem essa análise mais detalhada. Então, claro que não é ausência de fiscalização, mas já tem um atestado de boas práticas por parte das empresas, e isso é transformado, né, em prioridade na hora do desembaraço de mercadorias. Senador, quais são os pontos mais polêmicos do relatório que o senhor vai apresentar? Olha, primeiro essas punições mais rigorosas para quem pratica a contumácia, a não O senhor pode extinção da detalhar, senador, punibilidade. Desculpa lhe cortar, senador. O senhor poderia detalhar as punições, que acho que para quem está chegando agora no programa Eu ia entender um perguntar a pouquinho. mesma coisa. Não, a gente inclusive já tratou aqui, por exemplo, a possibilidade cautelar de suspensão do CNPJ dessas empresas, a possibilidade de paralisação das atividades dessas empresas de forma cautelar, ou seja, sem esperar, né, o transcorrer de todo o processo administrativo, como é a regra do Código Tributário Nacional no dia de hoje, a não extinção da punibilidade, né, pelo pagamento desse valor, ou seja, muitas vezes a prática do crime que está conexa, ela vai além da sonegação. A gente viu aí casos, né, ligados ao PCC, ao crime organizado, às facções criminosas. Então, não é o simples pagamento que vai extinguir a investigação e a punibilidade nesses casos. São algumas aí, o resto vai estar completo. A gente apresenta às 16 horas hoje o parecer completo, mas adiantando para vocês aqui algumas dessas medidas que trarão essa punição mais rigorosa. Um segundo ponto, que é novidade, especificamente para as empresas do setor de óleo e gás, do setor de combustíveis, nós vamos exigir, fugindo da regra geral, que para a abertura de empresas nesse setor tenha que haver um aporte de capital, uma integralização de capital para permitir, né, que haja essa rastreabilidade e, inclusive, havendo a sonegação, a Receita tenha condições de encontrar patrimônio conhecido para poder recuperar, né, esses valores que, como a gente demonstrou, se evaporam de forma muito rápida. Você tinha, por exemplo, Neila e Andresa, práticas em postos e continuam de que só aceitavam dinheiro vivo, não aceitavam pagamento em cartão de crédito, nem Pix, né, para se ter uma ideia. Ou seja, é a fórmula clara e concebida, né, da prática de sonegação para evitar, inclusive, a rastreabilidade. Elas colocavam em tese um combustível adulterado, por isso cobravam mais barato, mas quem quisesse comprar daquele combustível mais barato, só se pagasse em dinheiro. Essa aí, por exemplo, é uma das práticas corriqueiras
que a gente via acontecer no seio desse setor. O ponto mais polêmico do projeto, o senhor já está antevendo aí qual vai ser a maior dificuldade? Eu acho que esses dois que eu latei para você, o aumento das punições, né, do rigor, como suspensão de CNPJ de empresas, e também a criação, né, da regra para o aporte de capital, integralização de capital, para quem quiser abrir empresa nesse setor. Não vai, a empresa só no papel, a empresa casca de ovo, sem patrimônio conhecido, por exemplo, que é uma regra do direito brasileiro, você pode ir ali na junta comercial e a fazer os trâmites para abrir um CNPJ. E aí, a partir dessa abertura desse CNPJ, se concebia várias práticas criminosas e fraudes. A partir desse momento, nesse setor, para abrir uma empresa nesse setor, você já terá que integralizar e aportar capital para isso. Senador, claro, isso não está no projeto, mas o senhor está acompanhando aí toda essa operação, né, do carbono oculto, tudo isso que tem vindo à tona nos últimos tempos, né? Para quem está acompanhando agora, essa operação desbaratou, né, um esquema criminoso, né, envolvendo o PCC, o primeiro comando da capital, postos de combustível e a utilização, né, do sistema financeiro para poder lavar esse dinheiro. Então, esse projeto que o senador está relatando, que deve ser votado amanhã no Congresso, tenta fechar uma dessas torneiras, que é uma torneira importante, né, senador, que é justamente a forma como eles usavam, um dos caminhos que eles usavam para lavar o dinheiro. Muito se fala assim, afinal, quais são os postos, quais são as redes de postos. Isso não está no projeto, mas o senhor tem essa informação de quantas empresas e quais são as bandeiras, né, desses postos que estavam envolvidas nessa operação toda? Andresa, realmente eu não me debrucei sobre a singularidade ou a personificação da operação. Vocês que cobrem aí, com certeza, têm os meios e, inclusive, muitos já foram divulgados a respeito disso. O que a gente pode trazer de dado geral é que hoje, né, no critério da contumácia do devedor que sonega de forma reiterada, nós teríamos 1.200 CNPJs que devem cerca de 200 bilhões de reais. E por que isso se alastrou tanto? Porque as facções criminosas conseguiram encontrar, por exemplo, que nesse setor elas conseguem ter uma margem de lucro às vezes maior do que o tráfico de drogas, com uma possibilidade de punição muito menor, né? E caso sejam pegas, com crimes de natureza tributária. Então, o devedor, quanto mais, ele vai trazer para a esfera penal, para a esfera de crime organizado, o que antes, quando era descoberto e fiscalizado, se classificava apenas como crime de natureza tributária. Essa é uma das grandes transformações que gerou resistência de muitos setores, né? Ou seja, setores do crime organizado preferiam, não vou dizer traficar combustível, mas preferiam adulterar combustível, sonegando impostos, para ter uma margem de lucro e com menos exposição e menos possibilidade, né, de punição do que o tráfico de drogas, por exemplo. Senador, para concluir aqui da minha parte, o projeto do senhor vai incluir também para empresas com histórico positivo alguma medida de regularização de débitos tributários? Se fala que seriam até 120 dias, sem multa ou com multa reduzida para essas empresas. Ele traz, o senhor vai incluir isso no texto? Sim, está nesse capítulo que eu já também me reportei aqui, o capítulo que trata dos bons pagadores, aquelas CNPJs, aquelas pessoas jurídicas que têm histórico de bons pagadores, e haverá, dentro dos critérios estabelecidos em lei, que passa por essa adimplência, por essa transparência no trato, né, do seu negócio, a possibilidade de ter multas e penalidades reduzidas e regularizadas. Às vezes, você que é bom pagador e por ter atrasado um mês, você ser punido com uma pena tão rigorosa quanto quem sonega, de forma reiterada, não é esse o caminho. Então, se abre esse prazo de 30 ou até 120 dias para que essas empresas, ao invés de terem a punição como primeira resposta, elas possam ter uma notificação, uma advertência e uma orientação para que dê um prazo para que elas cumpram essa obrigação sem precisar ser necessariamente punida. Afinal, o empreendedor brasileiro ele já é um herói da resistência, né? Nós temos um dos piores modelos tributários
do mundo, né? Uma burocracia excessiva, uma carga tributária complexa, um manicômio tributário. Então, ter boas notícias também para o empreendedor brasileiro que cumpre sua regra, né, que paga em dia, que gera empregos, eu acredito que foi também um dos grandes acertos do nosso projeto. A última pergunta, senador, o devedor contumaz, nesse caso específico desse projeto que o senhor vai relatar amanhã, ele só trata do devedor contumaz referente a impostos ou algum outro tipo de dívida? Não, referente a dívidas fiscais, né? Fiscais Impostos, apenas. taxas, contribuições, ele trata da dívida da empresa com o fisco, né? Com o Confisco. governo, seja Uhum. municipal, estadual ou federal. E, inclusive, Neila, só a sua resposta é importante, a sua pergunta, a provocação, que foi um dos motivos por que o nosso projeto ganhou protagonismo, porque ele é lei complementar. E, por ser lei complementar, também será uma regra que poderá ser aplicada nos estados e nos municípios. Ela terá validade para chegar também nessas outras entes, né, da esfera nacional, porque você tem o ICMS, que é praticado no estado, o ISS, que é praticado nos municípios, e como esse tema sempre envolve, né, melindres, delicadezas, até crime organizado, levar isso para ser aprovado em cada estado ou cada município poderia render um tempo muito ruim, muito nocivo para o nosso ambiente. Então, a lei complementar aprovada aqui no Congresso Nacional, ela poderá, sim, já ter validade para estados e municípios de forma imediata. Maravilha, ótimo. Muito obrigada pelas explicações. Amanhã, então, tem leitura de relatório. A gente aguarda a votação nessa semana no Senado. Obrigada, senador Efraim. Obrigada pelas explicações aqui para o contexto e seja muito bem-vindo sempre. Eu que agradeço, Neila, eu que agradeço, Andresa, obrigado pelo convite. Esse é um tema que dialoga, apesar de ser um tema técnico e árduo, vocês puderam perceber, mas ele é um tema que dialoga com a vida real, né, do cidadão brasileiro, do consumidor brasileiro, que tem a sua integridade, a sua saúde exposta, o seu patrimônio, né, o seu veículo, o seu carro, combustível adulterado, além, claro, da evasão de divisas e do pagamento, do não pagamento de impostos, que prejudica recursos que poderiam ir para a saúde, para a segurança, para a educação, recursos que estão faltando, né, na prestação de serviço brasileiro, e a gente espera corrigir essa distorção. Obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigada. Bom Tchau, trabalho. tchau.